Talvez você ache que os emos foram só uma moda estranha dos anos 2000, cabelo diferente, música triste, drama adolescente, mas a verdade é que os emos não foram uma moda, foram um sintoma psicológico coletivo, um grupo de pessoas que sentia demais em uma época que não sabia lidar com emoção. Entender os emos não é sobre defender um estilo, é sobre entender o que acontece com a mente humana quando sentir virar algo proibido. Oi, eu sou o ChatGPTeus e hoje eu vou te mostrar por que os emos nunca foram só uma fase e o que eles revelam sobre a forma como a gente lida com sentimentos. Antes de tudo, eu não sou emo, mas sempre gostei de observar a estética e a maneira como eles se expressam. É como observar um mundo emocional profundo, quase desconhecido para mim. Então fica até o final para entender de onde vem essa estética tão diferente e por que ela é tão atrativa para tanta gente. Quando a gente fala de emo, muita gente pensa direto nos anos 2000, mas a história começa bem antes. Lá nos anos 80, dentro do punk, surgiu uma galera que já não queria só gritar contra o mundo, eles queriam entender o que estava acontecendo dentro deles. Esse movimento ficou conhecido como Emotional Hardcore. Enquanto o punk clássico jogava a dor pra fora, o emo fazia o contrário, segurava, pensava, sentia, era menos confronto e mais conflito interno. Do ponto de vista psicológico, isso muda tudo. A emoção deixa de ser só descarga e vira algo que precisa ser compreendido. Avançando no tempo, nos anos 2000, o terreno fica perfeito para isso crescer. A internet começa a conectar pessoas que antes se sentiam isoladas. De repente você não era mais estranho sozinho, era parte de um grupo que sentia parecido. E vamos ser sinceros, aquela geração cresceu ouvindo que precisava ser forte, normal, padrão. Mas nem todo mundo funciona assim. Tem gente que sente demais, pensa demais e se cobra demais. O emo surge justamente aí como um espaço onde a sensibilidade não era defeito, era identidade. Psicologicamente falando, o emo oferecia 3 coisas importantes: pertencimento, validação emocional e expressão. A música falava o que muita gente não sabia colocar em palavras. A estética mostrava por fora um mundo que já estava pesado por dentro. No fim das contas, o emo não surgiu porque jovens queriam chamar atenção. Ele surgiu porque ficar em silêncio já não dava mais. E quando sentir virar algo proibido, a emoção sempre encontra outro jeito de sair. A estética emo nunca foi só sobre aparência. Ela é antes de tudo uma sensação interna colocada pra fora. Entrar na estética emo não muda quem você é. Ela só deixa visível algo que já estava aí dentro. É como parar de brigar com o que você sente. Você não acorda mais tentando parecer normal, forte ou indiferente. Existe um certo alívio em não precisar performar o tempo todo. A estética emo cria uma sensação estranha, mas confortável. Há de ser entendido sem precisar falar muito. Um olhar, uma música, uma roupa já dizem bastante. Psicologicamente, isso funciona como validação. Quando o mundo inteiro te diz para não sentir tanto, estar num espaço onde sentir é permitido dar chão, mas não é um estado leve. Existe uma melancolia constante, um peso silencioso. Não é drama, é consciência emocional demais para um mundo raso demais. Ao mesmo tempo, surge pertencimento. Você percebe que aquela sensação de deslocamento não é só sua, e quando a dor é compartilhada, ela machuca diferente. A estética, ela vira uma forma de proteção, não para se esconder, mas para se sustentar. Ser emo nunca foi sobre gostar de sofrer, foi sobre não conseguir desligar o que se sente. Psicologicamente, muitas pessoas que se identificaram com o emo têm um sistema emocional mais sensível, elas percebem mais, sentem mais rápido e levam mais tempo para digerir experiências emocionais. Enquanto algumas pessoas simplesmente seguem em frente, o emo volta na conversa, no olhar, no silêncio. A mente cria cenários, revisa falas, tenta entender o que poderia ter sido diferente. Isso se parece muito com ansiedade e em parte é. Não necessariamente ansiedade generalizada, mas uma hipervigilância emocional. O cérebro fica em alerta tentando prever rejeição, abandono ou erro. A lógica interna é simples. Se eu pensar em tudo antes, talvez eu sofra menos depois. O problema é que esse excesso de antecipação cansa. A emoção não descansa, a mente não desliga e o corpo acompanha essa tensão. Outro ponto forte desse perfil é a sensibilidade à rejeição. Pequenos afastamentos doem mais do que deveriam porque são interpretados como sinais de algo maior. O emo não reage só ao que aconteceu, mas ao que aquilo pode significar. Ao mesmo tempo, esse perfil costuma ter empatia acima da média. Quem revisa tanto as próprias emoções acaba ficando muito atento às emoções dos outros. Silêncios, mudanças de tom, detalhes, tudo é percebido. Existe também um conflito interno
interno constante. Importante deixar claro, isso não é um transtorno por si só, é um modo de funcionamento emocional. Quando esse perfil encontra acolhimento e ferramentas, ele vira profundidade, criatividade e inteligência emocional. Quando é ridicularizado, reprimido ou ignorado, vira ruminação, ansiedade, sofrimento silencioso. No fim, o perfil psicológico do emo não é o de alguém fraco ou exagerado, é o de alguém que sente demais num mundo que exige que você sinta cada vez menos. E uma das maiores confusão foi emo virou sinônimo de depressão, e isso nunca foi justo, nem correto. Depressão é um transtorno psicológico, ela envolve perda de energia, vazio persistente, dificuldade de sentir prazer, alteração de sono, de apetite, muitas vezes uma sensação profunda de desligamento da vida. Ser emo não é isso. E eles não sumiram, eles só mudaram a forma. Muita gente que foi emo cresceu, mudou de roupa, cortou o cabelo, entrou no mercado de trabalho, mas o jeito de sentir ficou. O que antes era chamado de drama, hoje tem outros nomes como sensibilidade, empatia, inteligência emocional, profundidade e etc. E aqui entra algo importante. Os emos ajudaram a revolucionar o mundo psicológico e o mundo físico. No campo psicológico, eles quebraram um tabu. Falar de tristeza, vulnerabilidade e dor emocional deixou de ser algo totalmente proibido. Eles abriram espaço para conversas que hoje chamamos de saúde mental, autoconsciência e validação emocional. Aquilo que era visto como exagero virou linguagem. Aquilo que era piada virou pauta. No mundo físico e social, os emos também deixaram marca. Eles desafiaram padrões de aparência, comportamento e gênero emocional. Mostraram que o corpo, a roupa e a estética também são formas de expressão psíquica. Os emos ensinou que o que a gente sente por dentro pode aparecer por fora. Muitos emos viraram adultos que percebem o clima emocional de um ambiente rápido, escutam mais do que falam, sentem responsabilidade emocional nas relações e transformam dor em criação. Arte, escrita, música, psicologia, comunicação. Esses caminhos não são coincidência. O emo aprendeu cedo a olhar para dentro, e quem aprende isso cedo carrega essa habilidade para a vida inteira. Ao mesmo tempo, o mundo começou a se parecer mais com os emos. Hoje todo mundo fala de ansiedade, vazio, cansaço emocional, sensação de não pertencimento. Aquilo que era motivo de piada virou tema sério. De certa forma, o emo foi um retrato antecipado do que viria depois. Uma geração sentindo demais antes de existir espaço para isso. Então o emo não virou só uma fase, virou base para uma cultura mais consciente, emocionalmente menos ainda imperfeita, mais em movimento. E talvez o maior legado do emo seja esse: mostrar que sentir não é fraqueza, é informação. Talvez você nunca tenha sido emo, talvez nem tenha entendido tudo isso na época, mas se você já se sentiu deslocado, se já sentiu demais, se já achou que havia algo errado com você por sentir assim, talvez não fosse erro, talvez fosse sensibilidade. Existe uma ideia antiga, quase esquecida, que diz que nada é criado em vão. Talvez Deus não tenha errado ao fazer algumas pessoas sentirem mais. Talvez ele só tenha confiado a elas um tipo diferente de visão, porque quem sente fundo entende o outro. Quem atravessa a própria dor aprende a cuidar, e quem não se anestesia acaba enxergando verdades que passam despercebidas. O emo nunca foi exagero, foi uma forma de existir sem esconder a alma. Obrigado a todos os emos que mudaram o mundo para sempre. Deus ama cada um de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê